Olá, boa tarde! Sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui do nosso canal. Hoje, sexta-feira, às 12 horas e 12 minutos, porque existem 12 signos e 12 casas astrológicas. E hoje, dando um novo nome ao nosso tradicional encontro do meio-dia ou do meio do céu, com o Sol no seu ponto mais alto do firmamento. Vamos rebatizar a partir de hoje esse encontro para tratar das personalidades da história, o mapa astral das pessoas que marcaram época, que fizeram história nas artes, na política, em todos os ramos do conhecimento. Vamos rebatizar agora com o programa Meio do Céu. Então agora já não é mais a live do Meio do Céu, porque a princípio todas ocorrem nesse horário, mas é o programa Meio do Céu. Porque o Meio do Céu é o ponto do mapa que indica a nossa projeção no mundo, na vida, na sociedade. E, em especial, como vai se dar o nosso efeito perante o meio em que nós vivemos. Ou seja, se estamos destinados a mais ou menos destaque no nosso meio. Isso vai ser definido pelo Meio do Céu. Então, nesse programa Meio do Céu de hoje, que não é o primeiro, é apenas o rebatismo, palavra nova que eu acabo de inventar, o Meio do Céu, vamos ter hoje um ilustre analisado da música. Quem já olhou ali a capa da live já sabe quem é, o Renato Russo. Renato Russo, fenômeno da música brasileira, do rock brasileiro, do legítimo rock brasileiro, e líder da banda Legião Urbana, que, da minha geração pelo menos, cresceu escutando. E acredito que as gerações seguintes também. O fenômeno da música raro, né? Ou seja, como poucos outros que marcaram época com uma música que é lembrada pela sonoridade e pelo conteúdo, em especial pelo conteúdo. Então vamos conhecer um pouco do mapa astral deste ícone da música, que por um lado tem algumas características já de se esperar, né, marcantes, desafiadoras no seu nascimento, identificado, apontado pelo seu mapa. E fundamentalmente vamos entender um pouco o que nos ensina a análise de um mapa um tanto conflituado, um tanto tenso, que é o mapa de um ariano com lua em Áries, sol e lua em conjunção plena e ascendente em peixes. Vamos falar um pouco então do Renato Russo, que não só porque eu sou da geração que cresci escutando Legião Urbana e apreciando, né, o seu conteúdo, mas também por um mapa que serve de exemplo para a gente entender um pouco desse versátil conteúdo astrológico que nos ensina a mergulhar nos mistérios dessa linguagem da natureza, ou melhor, os mistérios da natureza através dessa linguagem. Então, para ilustrar, o que nos apresenta o mapa de nascimento do Renato Russo? Em primeiro lugar, seu nome não era Renato Russo, era Renato Manfredini Júnior. E ele nasceu no Rio de Janeiro, era carioca de nascimento e se mudou com a família para Brasília aos 13 anos de idade. O Renato Manfredini Júnior vai adotar o pseudônimo artístico já quando se torna músico, né, de Renato Russo, em homenagem a dois personagens que ele admirava. O Bertrand Russell, que é um filósofo inglês, e o Jean-Jacques Rousseau, que é outro filósofo e sociólogo francês iluminista. E nós temos então, né, do Russell e do Rousseau, temos o Russo, que é o Renato Russo. O Renato Russo, ele de profissão, ele vai enveredar antes de se enveredar pela música, vai enveredar pelas letras. Ele é um professor de inglês
muito competente e a ponto de, ainda quando jovem, quando estudante, ele ser um dos selecionados para a comitiva brasileira que recepcionou no Brasil o Príncipe Charles, o herdeiro do trono britânico, numa visita oficial que fez, e na comitiva oficial de recepção havia alguns jovens e ele foi um dos selecionados, devido ao seu refinamento do inglês. E anos depois, ainda quando jovem, com 20 e poucos anos, ele se torna professor de inglês. Bom, ele é ariano, né? Então, como ariano, também ele fica poucos anos nesse trabalho porque ele briga com todo mundo. Então ele tem um histórico de brigas e rompimentos que não é muito estranho para nenhum ariano, né? Por favor, arianos, não fiquem bravos, mas alguns arianos, né, com Sol e Lua em Áries, podem ser um pouco brigões. E esse é o caso do Renato Manfredini. E então o Renato Russo ele vai ter Sol e Lua. Ah, bom, e aí só para fechar, né, para caso todo mundo conhece a banda Legião Urbana, mas nem todos conhecem esses detalhes. A sua afeição pelas letras e o seu brilhantismo intelectual no tocante a línguas e a composição vai ser, a escrita vai ser marcado no seu mapa e na sua carreira, né? Afinal a gente vai ver que ele tem um componente mercuriano muito importante, já vamos descobrir qual. Só que além disso, o nosso personagem de hoje, Renato Russo, ele também tem um evento na sua vida que é de importância astrológica. Ele teve uma grave doença óssea na adolescência, aos 13 anos, logo que ele se mudou para Brasília. E essa doença óssea consumiu parte dos ossos da bacia, ele teve que fazer cirurgias, implantes, próteses, o que foi algo bastante traumático na sua adolescência e juventude, devido à condição, né, de incapacitação que por um tempo lhe causou fisicamente. E isso também é algo de relevância para nós analisarmos o seu mapa. Bom, eu só passei algumas informações biográficas não tão conhecidas, né, porque são de relevância para o nosso estudo astrológico. Vocês já vão entender por quê. O último detalhe, lá pelos anos 78, 80, ele já desiludido, né, de tanto brigar como professor. Ele era um professor de inglês muito respeitado, muito considerado, mas briguento. E ficou poucos anos trabalhando profissionalmente com isso, mas era muito considerado pelos pais dos alunos e pelos alunos. Mas ele abandonou, ele acabou decidindo enveredar pela sua via artística, né? Sendo mais fiel ao seu ascendente em peixes. E aí começou a carreira de músico, que ele quando ficou mal, né, em casa, doente, do seu problema ósseo na bacia, ele ficou sem poder se mexer por 6 meses. E depois mais 1 ano e meio de recuperação. Nesse período, o que ele mais fazia era escutar música, estudar música. E aí que ele, digamos, era o que ele conseguia fazer, estando imobilizado. Então isso acabou marcando a vida dele, porque ele vai, depois, né, vai se tornar professor de inglês e músico, e depois ele vai acabar decidindo, já com com mais de 30 anos, não, peraí, isso, já com uns 25, não, mais de 25 anos ele vai enveredar pela carreira musical, e aí vai ser meteórico, vai ser, bom, aí teve algumas experiências, a principal vai ser o aborto elétrico, e o aborto elétrico também ele vai brigar com o pessoal, vai chutar o balde lá, se desentendeu com outro músico e vai compor outro grupo que vai ser o Legião Urbana. O Legião Urbana vai ser a combinação mais feliz, de mais sucesso, de mais êxito, que vai durar até a sua morte. A sua morte se deu em 1996. Ele contava com 36 anos.
e ele morre de HIV, né, das complicações derivadas de ele ser soropositivo. E, bom, 36 anos, né, ele morre com a mesma idade do Mozart, outro compositor que morre com 36 anos. E Renato Russo, ele também, nesses anos de Legião Urbana, ele atinge uma popularidade, um sucesso e se torna conhecido de maneira muito, muito ímpar, e a ponto de algumas pessoas brincarem que a sua banda gerava uma atitude messiânica nos fãs, né? Então alguns brincavam que era religião urbana, né? Porque era um carisma. A gente vai ver agora onde que esses detalhes biográficos podem ser encontrados. Bom, em primeiro lugar, estamos falando de um ariano, um Sol em Áries com Lua em Áries que vive tudo intensamente, de maneira aguda. O temperamento, digamos assim, difícil, brigão, né, é básico para o temperamento típico de um Sol em Áries, reforçado importantemente pela Lua em Áries. Agora, o ascendente em Peixes do Renato Russo vai estar acompanhado de vários planetas que tornam esse ascendente mais importante do que parece. O ascendente em Peixes do Renato Russo, ele tem exatamente alinhado com, no mesmo grau do ascendente, a roda da fortuna. Numa das lives recentes perguntaram sobre o nó do norte, que é um ponto virtual da astrologia muito importante, que é vocacional, né? Numa pessoa estava alinhada ao ascendente. E é uma criança pequena. Então eu disse, olha, isso é um indicador de uma grande chance dessa pessoa alcançar uma relevância no seu meio, uma projeção social. Eu falei isso valendo o nó do norte em conjunção com o ascendente. E o Renato Russo tem algo com o mesmo peso, que é a roda da fortuna em conjunção exata, grau exato com o ascendente. Então, nós podemos afirmar que uma pessoa com essa configuração, roda da fortuna no ascendente, está destinada ou tem uma grande chance de alcançar uma grande projeção social, de uma grande visibilidade. O que o ascendente em Peixes favorece em primeiro lugar? Né? A sensibilidade, a empatia, sim, mas as artes. Então, através das artes. Esse seria um professor de inglês que não teria tanto futuro, talvez não teria tanta projeção, sucesso ou visibilidade apenas como professor de inglês. Mas como artista, muito mais chance. Como artista destinado a uma projeção ou fortemente inclinado a uma projeção social, aí sim, ele encontra a sua via de cumprir a sua missão. Mas de onde vem o lado professor de inglês do Renato Russo? Não é do Sol em Áries, nem da Lua em Áries. Professor com Lua em Áries tem que ter muita paciência com os alunos. É um exercício, é um esforço. O ascendente em Peixes dota de uma grande compaixão e de um desejo de partilhar o que se possui. Então isso é uma generosidade conhecida também por quem conviveu com ele, né? Ou seja, ele era de gênio difícil, mas era muito caridoso, muito generoso, muito bondoso. Isso é típico do ascendente em Peixes. É uma piedade, uma compaixão pelo outro, que é muito bom para quem tem Sol e Lua em Áries, né? Para dar uma equilibrada no quão ígneo é o temperamento. Porém, este ascendente em Peixes, inclinado às artes, inclinado também à compaixão e à bondade, esse ascendente em Peixes, carregado da força da roda da fortuna, no mesmo grau exato do ascendente, também tem a 2 graus de distância do ascendente, ou seja, quase uma conjunção, uma aglomeração do ascendente, tem o planeta Mercúrio e o planeta Vênus juntos, a menos de 1 grau um do outro. Bom, Mercúrio no ascendente é a pessoa que vai se projetar, que vai se destacar através da mente, da composição, da comunicação. Então, Mercúrio no ascendente favorece a voz, favorece
é a comunicação, a oratória, o canto e todas as formas de expressão comunicação. Então, quem tem Mercúrio no ascendente, bom, vai ser muito mercuriano, com certeza. O Mercúrio vai ser um componente impossível de ignorar na personalidade da pessoa, mas também a comunicação vai ser uma via de expressão dela. Mercúrio, ascendente. Ascendente, via de expressão, Mercúrio, comunicação. Porém, ele pode estar alinhado ao ascendente para baixo ou para cima. Para baixo cai na casa 1, para cima cai na casa 12. Então, caindo na casa 1 é através da ação, é a forma de expressão ativa e cotidiana da pessoa vai se dar através da comunicação. Então, cantor, músico, tá aí. Só que Mercúrio em Peixes, eu falava ontem numa análise de mapa, uma pegadinha astrológica que só quem estuda astrologia, atenção, curiosos e interessados, venham estudar astrologia conosco. Quem estuda astrologia sabe, o Mercúrio, planeta da mente, quando está domiciliado em Virgem, ele destaca o aspecto racional da mente, racional e lógico. Tanto que nós temos um programa no nosso canal, que é o programa Mercúrio em Virgem, que é o auge, né? Quando o Mercúrio está muito racional, detalhista, amante dos detalhes. E, portanto, quando ele está no signo oposto, a Virgem, que é Peixes, ele teoricamente está exilado. Ou seja, ele está numa posição que o desfavorece. Então a pessoa não fica tão racional assim, tão detalhista, ela fica até distraída. Mas o Peixes, ele é um signo, o signo mais intuitivo que tem. E a intuição também é uma propriedade da mente. Então a pegadinha astrológica que vocês vão aprender agora é que o Mercúrio em Peixes ele está exilado. Ele torna a pessoa, através da sua mente distraída, subjetiva, cheia das subjetividades, sim. Mas também torna a pessoa fortemente intuitiva, porque é um outro lado do aspecto mental que é tocado na posição de Mercúrio em Peixes. Então, o Mercúrio em Peixes torna a pessoa intuitivamente muito fominha, muito faminta de aprender, mas não por uma via racional, por uma via intuitiva, por uma via de analogia dedutiva. Então, não é um intelectual, é um artista. Então, Mercúrio em Peixes ressalta, é muito comum em artistas talentosos, que se inspiram para criar, compor e comunicar. Tá entendendo? Isso é o Mercúrio em Peixes, exilado, só que não, né? Exilado, mas reforçado no aspecto intuitivo e oferecendo ao mundo conteúdo de qualidade através da casa 1 no ascendente. Então, isso é o Mercúrio em Peixes do Renato Russo, portanto, muito bem posicionado. Só que aí tem mais, esse Mercúrio também está em conjunção com Vênus. Bom, Vênus na casa 1 no ascendente é um Vênus do carisma. Quem tem Vênus na casa 1 grudado no ascendente é carismático, é fácil de agradar, ou seja, os alunos gostavam dele como professor, os pais, era uma pessoa fácil de cativar, de fácil empatia e de fácil agrado. Vênus na casa 1 encanta. Então, Vênus na casa 1 no ascendente ajuda a pessoa a encantar, a tornar-se encantadora? Sim. Ajuda a ficar famosa? Depende, mas ajuda, né? Não garante, mas ajuda. Agora ajuda ela a encantar. E Vênus em Peixes, será que também está exilado? Não, Vênus em Peixes está exaltado. Então Vênus em Peixes gera um grande encanto, uma grande capacidade de seduzir. Bom, uma vida amorosa bastante intensa também, porque o Vênus em Peixes se torna atraente, se torna a pessoa muito movimentada no campo, né, do amor, da sedução, e com a Lua em Áries, bastante impulsivo. Então já sabemos dos casos e mais casos aí, que inclusive são a
foram a porta de entrada do HIV, né? Mas isso tudo, então, é a importante aglomeração do mapa do Renato Russo no ascendente. E esse grupo de planetas em peixes reforça, então, o seu lado compositor, o seu lado carismático, o seu lado artista, o seu lado sensível e o seu lado inspirado. Na verdade, inspiradíssimo. Então a gente tem uma aglomeração em peixes muito importante que explica o seu lado artista em especial e o seu lado comunicador. Então o lado professor de inglês está mais explicado pelo Mercúrio em peixes na casa 1. Tá? Bom, além disso, nós também temos no mapa do Renato Russo, nós também temos um Saturno em Aquário. Desculpa, um Saturno em Capricórnio na casa de Aquário, que é a casa 11. E esse Saturno em Capricórnio já indica que ele vai conseguir muitas coisas com esforço, perseverança, continuidade, superando bloqueios e dando voltas e tal, né? Mas ele vai ter muito aprendizado, muitos ganhos e muito a adquirir de experiência com o público. Então, Saturno na 11 em Capricórnio predispõe que ele tenha uma relação importante com o público. Nem sempre as mil maravilhas, né? Como se conta que ele tinha. Ele despertava uma adoração quase messiânica no público. Ele marcou fortemente o público, mas ele não era tão estrelinha assim. Eu lembro de... Tem gravados, né, em alguns shows, pequenos discursos, né? Ele gostava de dar uns discursinhos, né, falar um pouco, opiniões e tal. E era muito legal, assim, conhecer um pouco da opinião, dos posicionamentos dele. Ele dizia algumas coisas do tipo que ele, uma vez, ele caiu no erro de se achar que ele era o cara, né? E aí ele tomou alguns tombos muito feios psicologicamente. E aí ele entendeu que era melhor ele não se achar o cara, né? Ele se considerar um aprendiz e tal. Isso é uma experiência bem pisciana, né? Ou seja, a questão de será que eu sou bom o suficiente? Ou se perder na autoanálise e depois tomar tombos, sofrer um pouco com isso e depois aprender. Saturno na 11. Um pouco de humildade faz bem, né? Então é muito interessante essa experiência que ele relata nos shows lá, que ilustra bem esse Saturno na 11, né? Ou seja, ele tem muito a aprender com o público. Nem sempre num mar de rosas, às vezes até com algumas dores, mas muito a aprender ainda. E que mais? Outro aspecto muito curioso é o Júpiter na 10. É engraçado que ultimamente eu tenho feito mapa de bastante gente com Júpiter na 10. E esse Júpiter na 10 indica fartura no trabalho. O cara vai trabalhar, parece serviço, ele é a pessoa que tem um trabalho, digamos, relevante para o seu meio, ele atinge uma notoriedade, enfim, mas ele tem muito trabalho. Tá? Então podemos ver que isso se verificou no histórico do Renato Russo. O Júpiter na 10 deu a ele muitas oportunidades de trabalho. Não só pelo Júpiter outorgar abundância, mas também pelo Júpiter ser o grande benéfico. Então ele traz uma espécie de boa sorte para o Renato na sua questão de trabalho. Ou seja, o que ele tinha para oferecer foi muito abençoado, de certa forma, com esse Júpiter na 10. Mas tem mais, né? O estilo rock, o estilo amor livre, o estilo liberdade, de consciência, é muito da época em que ele viveu. Ele foi jovem nos anos 80, né? E ele marcou a juventude dos anos 80, a adolescência dos anos 80 e 90. E isso é muito alinhado com essa década. Mas
é muito sagitariano também, né? Ou seja, vamos ser livres, curtir a vida, né? Ou seja, a música, o rock do Legião Urbana é muito sagitariano em muitas coisas. É até mais do que aquariano, né? Mas é um pouco aquariano, mas é bastante sagitariano. E o Renato tem meio do céu em Sagitário. A casa 10, o trabalho dele, a missão dele, o que ele veio oferecer através da ação dele para a sociedade, para o seu meio, é bastante sagitariano, né? E é intenso, é ígneo. Então é bem interessante essa relação dele, né, com a liberdade, com as ideias, com o pensar, né, e também com uma outra coisa sagitariana, né? Além do curtir a vida, vamos curtir a vida, vamos ser jovens e vivazes, né? Além disso, essa coisa do questionar, né? Que se fala, é um pouco aquariana, sim, mas do questionar no sentido, vamos dar espaço para novas ideias, para pensar, para liberdade de pensamento. Isso é um valor sagitariano que ele tem, o regente de Sagitário na casa 10, na casa do trabalho, que é Júpiter, né? Mas o meio do céu, como que ele conquista as coisas? Através de uma expansão, de um avanço das ideias, do pensamento. Então, Sagitário tem muito a ver com rock, né? Por esse estilo, né? Por esse estilo musical que promove, né? Essa coisa ígnea, ativa, yang, de expressão e de forma de vida. Então, o Sagitário do Renato Russo está tão presente no seu estilo de música, está no seu meio do céu, né? Por isso que hoje é o programa Meio do Céu. E que mais, pessoal? Uma outra coisa, se vocês veem a composição das letras, bom, um Mercúrio tão forte, né? Ascendente, junto com a roda da fortuna, junto, né, em peixes, com uma exaltação secundária, né? Eu estou chamando de exaltação secundária porque ele está exilado, mas ele tem em peixes muito espaço para inspiração, para criação. E ainda junto com Vênus, tipo assim, olha, tá, esse cara, se quiser, ele vai compor, criar, oferecer coisas belas e inspiradas ao mundo, né? Com esse Mercúrio. Esse Mercúrio, ele está muito bem relacionado e até muito bem aspectado. E até me arrisco a dizer, o ascendente do Renato Russo é Peixes, e o regente do ascendente, portanto, é Netuno. O Netuno não é só o planeta da inspiração. O Netuno também é um forte indicador de onde ele vai tirar essa inspiração. E aí vem a sua relação, a melhor relação possível, né? um forte trígono com o Mercúrio e o Netuno posicionado na casa 9, que é a casa dos ideais. Então aí vem um outro aspecto que eu queria ressaltar. Essa pessoa é tocada por fortes ideais. Essa pessoa tem um amor, né, pela humanidade, pelas ideias, que o torna professor em primeiro lugar e depois o torna artista, o torna músico para comunicar ideias. Olha que interessante. Além de músico, o cara é compositor. Não sei se vocês sabem, mas alguns detalhes. Ele era cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista. Sinceramente, não tem muitos multi-instrumentistas. Tem os artistas muito talentosos se descobrem capazes de pilotar vários instrumentos. Então, não são muitos. Então, ele pode ser tratado como genial, não apenas por ser multi-instrumentista, mas é porque ele era multitarefa mesmo, né? Então, isso aí é fruto de uma inspiração notável, que tem muito a ver com esse gosto por transmitir, né? Ou seja, se conectar com ideias, com valores e despejar isso na sua obra, né? Ou seja, aquele que compõe a obra por amor, aquele que compõe a obra por uma dedicação de deixar algo, né? De transmitir algo. Não é todo mundo assim. Então, essa inspiração está muito amparada no Netuno. É um Netuno agudo, está em Escorpião, né? É um Netuno
que é 880, ou seja, o regente do ascendente dele, né? É 880, ou seja, ele quer chocar um pouco, não tanto, porque o ascendente em peixes não deixa muito, né? Ele quer chocar, mas na medida, né? Ele choca porque ele quer chocar através das ideias. Ele não é o cara que vai chocar tirando a roupa, né? Não é o cara que vai chocar só gritando no palco, não. Ele vai chocar transmitindo ideias, fazendo pensar. Então isso é um Netuno na 9, em Escorpião. Mas esse Netuno está em trígono com Mercúrio, que a gente já falou, que é tão forte na composição ali do ascendente. E tudo isso reforçado por uma missão de vida, nó do norte, quem nos acompanha aqui já sabe, nó do norte, indicador, bússola da nossa missão de vida, um nó do norte na casa 7. Então, isso também não vou dizer que é comum em artistas, mas é muito bom para artistas. O artista que tem uma casa 7 forte, ele enxerga o seu público como a sua possibilidade de deixar um legado. Ele enxerga o seu público como a chance de ele fazer a diferença dando, oferecendo. Então, um nó do norte na casa 7 e ainda mais um ascendente em peixes mega forte junto, o cara vai ser um baita artista. Ele vai ser artista com amor. Ele vai oferecer no palco o seu melhor. Então isso é outro ponto importante do Renato Russo, o seu nodo norte na casa 7. E para fechar, tem muito mais coisa, né? Mas para fechar, hoje está quase um Mercúrio em Virgem, né? Porque é uma análise detalhada do mapa, né? Mas é um mapa de alguém que chegou no meio do céu, chegou no topo, chegou no auge, por isso que é o programa Meio do Céu. Mas para fechar, tem um ponto que eu queria destacar. Vamos direto ao ponto. Plutão é o deus da morte. Plutão retrógrado, como todos os planetas retrógrados, indicam algumas coisas que a gente tem que resgatar, né? A gente ficou com um tema de casa faltando aí na outra vida. E aí traz para essa para resolver. E vai resolver conforme o planeta, conforme a posição desse planeta, de uma maneira ou de outra, às vezes maneiras até dolorosas. Mas o Plutão, que é o deus da morte, quando ele aparece na casa da saúde, que é a casa 6, ele não quer dizer que a pessoa vai morrer, que ela vai ter uma experiência dolorosa obrigatoriamente, mas ela pode ter experiências dolorosas relacionadas à saúde. Tá? Isso não quer dizer exatamente doença grave, tá? Mas está dentro desse universo. Então é importante a gente não generalizar para ninguém sair assustado. Meu Deus, eu tenho Plutão na casa 6, estou perdido. Não, pode ser algumas coisas esse indicativo. E uma delas é uma experiência dolorosa. Às vezes nem é uma experiência dolorosa, mas é uma experiência introspectiva. Eu já tive mais de um aluno que tem Plutão na 6. E pelo menos um deles não teve uma doença grave, mas teve uma experiência de adoecimento que foi muito transformadora para ele. E a pessoa já tem quase a minha idade, é bem saudável, mas teve na adolescência uma experiência de adoecimento que foi muito transformadora e para melhor, tá? Então, por favor, não generalizem. Eu estou falando que o Renato Russo tinha Plutão na 6 e Urano na 6 também. Poderia significar várias coisas, mas a gente observa na biografia dele que tem dois fatos que têm relação com isso. Primeiro, a sua doença óssea na adolescência, que foi transformadora para a sua vida, porque causou dor, causou incapacitação por um tempo, mas empurrou ele para a música. Vejam que fantástico. Aí vocês vão perguntar, mas Rafael, é só então Plutão na 6 vai me empurrar para o meu destino? Não, é que no caso dele o Plutão estava muito bem aspectado, né? Era um Plutão retrógrado. Era um tema de casa que ele precisava resolver naquela vida. Ele resolveu na adolescência. Porque ele passou por aquilo e aquilo empurrou ele para a sua missão de vida. Porque esse Plutão tem várias
relações. Um deles é Mercúrio, já diz muito. Agora a outra, que é a principal, com Júpiter, na 10. Então, esse Plutão retrógrado, na casa 6 da saúde, a experiência de saúde empurrou ele para a sua missão, para o seu trabalho, que vai ser Júpiter na 10. Né? Ou seja, ele acabou se encontrando na música depois da sua experiência de saúde. Bom, a segunda coisa que a gente pode também achar, não é tão radical, mas ele teve envolvimento com drogas, né, e com AIDS, que são coisas muito fortes, muito plutonianas. Ele teve um flerte com a morte. E esse flerte também vai estar relacionado com esse Plutão, tem a ver com a saúde, afinal é do que ele morreu, né? Mas esse flerte tem a ver com Plutão retrógrado em oposição a Vênus, né? Então teve todo aí o envolvimento dele com é a porta de entrada. Entendam, isso não está predestinado no mapa que ele tinha que vir a falecer de HIV ou de complicações do HIV. Não é isso. Mas que haveria uma possibilidade de ele se inclinar a uma experiência que complicasse a sua saúde a ponto de levá-lo. Era uma possibilidade. Ele poderia não ter passado por essa experiência. Mas passou, né? Isso definiu. Então isso também, para fechar hoje, eu queria deixar como um último detalhe. O mapa não determina. E segundo o meu parceiro de produção, né, a gente fala isso toda live e vou continuar falando. A astrologia não determina, não é determinista, mas sim a astrologia inclina. Ou seja, ela nos mostra opções, ela nos dá opções, ela nos oferece caminhos e visão mais clara do que nós podemos escolher para que as nossas escolhas possam ser melhores. Então estou aqui afirmando na análise do mapa do Renato Russo. Ele poderia ter evitado a forma como ele morreu, claro. Ele poderia ter evitado várias experiências que foram duras. Mas foi importante para a sua experiência de vida ter vivido o que ele viveu, porque foram as escolhas dele também. Algumas escolhas são mais conscientes, outras menos. Então não estamos aqui para julgar o que poderia ter acontecido se não tivesse acontecido o que aconteceu. Não é isso. Mas estamos aqui para analisar que o mapa ele avisa possibilidades. A gente que escolhe se vai por um caminho ou por outro. E, bom, apesar de ter havido o desfecho que houve, que é para a encarnação dele, preferimos, astrologicamente, nos deslumbrar e tomar como referência todo o restante que foi falado, que é de um brilhantismo, de conteúdo, de arte, e ser muito gratos por essa pessoa ter nos deixado na sua vida músicas e conteúdos que mais de uma geração já se alegraram, se inspiraram, se conectaram e vão continuar. Né? Eu continuo gostando de Legião, continuo gostando da obra dele. Quem me conhece, de vez em quando faço um coverzinho aí de Renato Russo, né? Tô me segurando para não fazer um aqui. Brincadeira, né? Tudo tem seu momento. Afinal, eu tenho Mercúrio em Virgem, né? Vamos organizar o negócio. Mas, só para deixar claro que é muito, muito importante a gente ter esse referencial e aprender com as experiências daqueles que nos precederam. Ele é um dos personagens que nos precedeu, que tem algo a nos ensinar, inclusive com o seu mapa. E como eu poderia ter esquecido, quase esqueço, o Sol do Renato, o Sol e a Lua, estão ambos na fronteira da casa 1 com a casa 2. Considerando que pode ter sido, né, na casa 1, né, tá bem na fronteira, mas bem mesmo. O Sol na 1 é a pessoa que também tem um aporte, uma capacidade de impactar com a sua existência, com a sua presença, um aporte singular. Então, isso poderia ter falado no início. Bom, tem mais, mas vamos ficar por aqui. Esse foi o mapa do Renato Russo. E Renato Manfredini Jr., nascido a 27 de março de 1960.
E foi um prazer poder ter analisado ele aqui, né? Eu como apreciador da sua obra na adolescência e ainda hoje, fico feliz de poder ter trazido para vocês alguns exemplos astrológicos baseados nesse mapa. Bom, na semana que vem teremos mais programa Meio do Céu. Hoje então só mudou o nome, mas isso já viemos fazendo há muito tempo. E pergunto a vocês, aproveito, que mapa vocês gostariam, de personalidades vocês gostariam de ver analisadas aqui no programa Meio do Céu? Façam contato, mandem mensagem, deixem aqui a sua contribuição, que pode ser que apareça aqui a análise que vocês pedirem. Foi um privilégio da minha parte ter estado com vocês, agradeço a presença. Hoje é sexta-feira, um bom fim de semana para todos e semana que vem nos encontramos novamente com mais lives aqui no canal, sempre ao 12h12, porque existem 12 signos e 12 casas astrológicas. Um grande abraço e até mais. Tchau!